Planejar ou não planejar? Eis a questão. Olá pessoal, hoje é domingo, 24 de maio de 2020 e eu quero registrar que até o momento que a gente começou a gravar esse vídeo, nós perdemos 22.412 pessoas. Eu espero que você que esteja me vendo esteja bem e aquelas pessoas que você ama também. Hoje eu vim falar de um tema que as pessoas têm me perguntado muito, que é sobre planejar ou não planejar uma viagem nesse momento. Eu vou te dizer já de cara, não sei. Eu acho que isso vai ter que ser uma decisão extremamente pensada e você sabendo que existem riscos do seu planejamento não sair exatamente como você quis. Pela primeira vez na nossa história, a gente vai ter que ouvir mais os infectologistas do que os próprios profissionais do turismo. Porque só eles, só a OMS, as organizações mundiais de saúde, vão poder nos dar carta branca e falar, olha, agora é seguro viajar. Até lá, é melhor ficar em casa, usando máscara e não aglomerando. Então, assista esse vídeo sozinho e mande para as pessoas que você gosta, tá bom? Só para dar uma contextualizada, hoje no mundo, a gente tem mais ou menos 75 milhões de trabalhadores do turismo. Isso é um número enorme, e isso é quase 1/3 da população do Brasil. E provavelmente o turismo vai ser o último setor da economia que vai voltar a funcionar normalmente, ou pelo menos funcionar dentro desse novo normal, que a gente vai ter que se adaptar após pandemia. A gente vai ter que esperar, ver como a doença vai evoluir ainda no Brasil. A gente está com dados alarmantes, como a gente conversou no começo. Então, quanto maior o número de atingidos, provavelmente mais tempo vai demorar para a gente voltar a transitar entre cidades e entre países. Uma coisa que eu tenho para dizer é que, assim, se a gente for decidir planejar uma viagem, o que a gente precisa ter muito em mente agora? Primeiro, jogar mais para frente possível as suas férias, as suas folgas, a sua organização dessa viagem. E isso eu acho que vai até o ano que vem, assim, a gente começar a planejar alguma coisa pro meio final do ano que vem. Eu acho que é a forma mais segura que a gente tem para poder começar esse planejamento. Uma outra coisa, a gente precisa tomar cuidado. A gente precisa saber, por exemplo, esse destino que eu quero ir, ele vai estar funcionando? Ele já tem uma data de previsão de abertura? A gente sabe que a maioria das atrações estão fechadas no Brasil e fora. Então, assim, dá aquela pesquisada no site para ver qual que é a previsão para que aquele lugar reabra as atividades e reabra para visitas. Uma segunda decisão que você precisa tomar você vai viajar dentro do Brasil ou fora do Brasil? Eu acredito que inicialmente viajar aqui dentro seja mais fácil. Eu acho que, assim, por uma questão de fronteira mesmo, né? A gente vai poder ir para outros estados com mais tranquilidade do que ir para outros países. E, sendo um pouco pessimista, eu acredito que, assim, a gente vai demorar um pouco para poder viajar para o exterior. A nossa imagem tá meio queimada, a nossa política de contenção à doença está sendo bastante questionada e já há relatos de que voos continuarão cancelados do Brasil, né? A gente tem visto as declarações do Trump, as declarações de alguns países da União Europeia falando que vão demorar a receber os brasileiros. Então, se você quer ir para o exterior, é melhor ficar bem de olho nas notícias sobre isso. E quando eu falo notícia, você pode procurar em vários sites nacionais e internacionais, você só não pode acreditar em fake news, né não? E aí, você fala assim, então eu vou aproveitar as promoções que estão pipocando agora
para poder comprar o meu pacote. Sim, fique de olho nas promoções. Eu acho que muitas empresas têm feito pacotes muito bons para conseguir se manterem de pé, mas você precisa, antes de fechar um pacote, ter certeza que aquela empresa vai continuar de pé, né? Então, empresas que já têm uma tradição maior no mercado, empresas que têm um histórico e são maiores, têm uma tendência maior a continuar oferecendo seus serviços, né? As próprias companhias aéreas do Brasil estão numa situação razoável ainda, elas têm dito que vão lançar promoções, então fiquem de olho se elas oferecem aquele destino que você quer, porque eu acho que com a grana que você talvez esteja economizando nesse momento, pode ser uma boa comprar passagem para aquele destino que você sempre quis. Outra coisa super importante desse momento é pensar numa coisa e ter ela como praticamente certa. O dólar e o euro vão continuar oscilando. A gente nunca teve as moedas estrangeiras tão caras, e isso quer dizer, o nosso real nunca esteve tão desvalorizado, e a tendência é que isso continue pelo menos até o final de 2021. Andei lendo um pouco sobre esse assunto para falar para vocês, e pelo que eu entendi vai ser mais ou menos assim. O dólar vai oscilar de mais ou menos 4,30 até 5,55 no final de dezembro. E para o ano que vem a projeção é de que o dólar vai de 4,20 até 7,35. Exatamente, 7,35. Então a notícia para quem quer ir para o exterior não é das melhores. Talvez aquilo que você ia comprar lá fora não vai compensar tanto. Talvez a passagem, talvez a hospedagem não fiquem tão em conta como já foi em algum momento. A dica é, se você quer mesmo e você não abre mão dessa viagem, é você aproveitar os momentos de baixa, caso você tenha uma graninha guardada, e ir comprando moeda aos poucos. Você tem que ver, porque tem a taxa bancária que às vezes acaba tornando aquele dinheiro um pouco mais caro. Então é isso, faz a conta, bota no papel e vê o que compensa. E a última dica é uma coisa que eu bato na tecla aqui com vocês desde que a gente começou esse canal, não viaje sem seguro viagem. Principalmente nesse momento, a gente está vivendo uma pandemia, a gente não sabe quantas ondas essa pandemia vai ter, então é muito importante que você viaje segurado e viaje sabendo se aquele plano de seguro-saúde que você comprou cobre ou não o diagnóstico e os sintomas da Covid. Eu vou deixar um link para vocês aqui embaixo da Real Seguradora, que é a seguradora com quem eu tenho parceria já há quase um ano, e que ela oferece os seguros de uma das únicas seguradoras do país que tem cobertura do Covid. Mas eu acho que mais importante do que isso é você ir viajar sabendo que você tá bem, sabendo se os seus estão bem, porque eu acho que é o maior valor que a gente tem, né? Mais do que qualquer plano que a gente possa fazer ou deixar de fazer nesse momento, do que a gente está abrindo mão. Eu acho que é tentar estar bem, né? E a quarentena é um momento que é difícil para quase todo mundo. Eu acho que para algumas pessoas tem sido um momento extremamente cruel, porque ele tem mostrado as diferenças que a gente vive, né? As diferenças sociais, como para umas pessoas ainda é difícil ter o básico que a gente precisava ter. Então vamos nos cuidar, fique em casa, se cuide e até a próxima.